Durante a reunião, mentalize seus entes queridos, seus amigos e todos os que necessitam das boas vibrações e da luz emanadas das preces que almejam o equilíbrio, a libertação e a paz dos nossos irmãos desencarnados.
Boa noite a todos, bem-vindos à Prece da Saudade. A nossa página inicial de hoje é do livro Essencial, de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. Esperança até o além. Diante dos chamados mortos, a quem tanto amas, não lhes agraves os problemas com as flechas vibratórias do sofrimento, marcadas a fogo de inconformidade ou rebeldia. Padecendo embora o vazio na própria alma, ilumina a saudade com as preces da esperança e envia-lhes reconforto e encorajamento, amparo e consolação. Ora pela paz de quantos se te adiantaram na transferência para a vida maior e entrega-os a Deus, na certeza de que Deus, em nos criando para o amor uns pelos outros, jamais nos separaria os corações para sempre. A vida não termina quando a morte aparece. Não transformes a saudade em fel para os que se foram. Eles seguem contigo, embora de outra forma. Por muito que padeças, dá-lhes amor e paz. Eles te aguardam, procurando amparar-te, pois todos nós estamos juntos na presença de Deus. Boa noite, eu sou Vera Lúcia, trabalhadora do Centro Miguel, e hoje vim conversar com vocês sobre o Evangelho, capítulo 27, Pedi e obtereis, item 23, que é uma mensagem de Santo Agostinho com o título Alegria da Prece. Santo Agostinho, num arrebatamento do coração, numa exaltação de alegria, vem nos convocar a orarmos com a nossa alma. Ele diz assim: a prece é um orvalho divino que suaviza o calor das paixões. É filha primogênita da fé e ela nos conduz ao caminho que leva a Deus. No reconhecimento da prece recolhida no fundo do seu coração, estás com Deus. E Jesus nos ensinou assim: quando orar, fala com Deus no silêncio do teu coração e Ele te ouvirá. É assim? Diz Santo Agostinho: Deus, meus filhos, abre seus tesouros para dar a todos vós os seus benefícios. E Jesus nos ensinou assim: bate que a porta se abrirá, pedi e obtereis. Não é assim? Então, Santo Agostinho nos convoca acaloradamente assim: caminhai nos caminhos da prece e ouvireis a voz dos anjos, as liras dos arcanjos,
as vozes suaves e doces dos serafins. Ele nos sensibiliza, ele quer nos sensibilizar para nos desligarmos das contrariedades, das agitações do dia a dia e elevarmos o nosso pensamento a Deus, simbolizando para nós que os anjos, os benfeitores, os emissários divinos vão ouvir a nossa prece e vão nos trazer as respostas. Confortador, não é? André Luiz nos diz assim: não há oração sem resposta. Confortador de novo, né? Terminando, Santo Agostinho diz assim: embriagadores perfumes trazem a nossa alma quando está habitada pela prece. E devemos orar como Jesus orou, diz ele, levando a sua cruz, entregando-nos humildemente a Deus, com a confiança, a humildade e a certeza de que o Pai não faltará a nós com seu socorro. Quando Santo Agostinho, nessa sua mensagem, nos diz que Deus sempre nos beneficia com o socorro nos nossos pedidos, é preciso, da nossa parte, sincero arrependimento pelas nossas faltas cometidas. Não adianta pedir sem oferecer. Precisa que o nosso coração esteja pronto para oferecer as mudanças necessárias para que a gente possa receber o auxílio. Quando Santo Agostinho nos fala que é preciso um recolhimento para fazermos as nossas orações, esse recolhimento não é um recolhimento de ambiente, é um recolhimento de sentimento, de pensamento, nos recolher no silêncio do nosso coração, nos recolher das nossas aflições que tumultuam o nosso pensamento, recolher das nossas incertezas, sabendo que Deus sabe tudo o que se passa conosco e sabe tudo do que precisamos. Quando Santo Agostinho nos exorta a nos elevarmos na altura dos anjos, ele sabe que nós ainda estamos muito distantes da angelitude, mas que podemos aspirar sermos melhores, porque esse é o destino traçado por Deus para a nossa evolução. A prece, em qualquer culto religioso, em qualquer crença, ela deve ser e é sempre um impulso de gratidão, um impulso de confiança, sabendo que Deus nos educa com amor. Não há um Deus que castiga, há um Deus educador. Há um Deus que nos possibilita
refazermos, reencarnarmos, retomarmos as nossas atitudes erradas para mudarmos, porque Ele nos deu essa condição de escolher como fazer, o que fazer e quando fazer. E nós, da nossa parte, não podemos abrir mão dessa escolha fazendo errado. Temos que aproveitar as oportunidades para fazer o melhor possível dentro do nosso crescimento moral. Qualquer culto trata a prece como uma súplica. E ela é uma súplica. É uma súplica de graças, de forças, para que a gente possa enfrentar essa luta íntima contra as nossas mazelas, contra as nossas inferioridades ainda, contra os erros que trouxemos para remir. Essa nossa dificuldade de enxergarmos em nós aquilo que enxergamos no outro de errado. Precisamos enxergar em nós antes de levantarmos o dedo para o outro. Antes de acusarmos o outro, precisamos ter a consciência de que nós já nos livramos dessas faltas, dessas imperfeições, que infelizmente ainda são muitas. A prece, em qualquer culto, deve ser e é um humilde pedido de misericórdia. Misericórdia e perdão, porque ainda vacilamos, ainda fazemos escolhas erradas, ainda precisamos muito desenvolver em nós o amor que o Cristo veio nos ensinar. Ele resumiu toda a lei divina, em amor. Amor é aquilo que nós temos que desenvolver em nós. E encerramos aqui com uma mensagem que Jesus nos ensinou no Pai Nosso. Ele nos diz: venha a nós, Senhor, o vosso reino de amor e de misericórdia, que precisamos tanto. Seja feita a vossa vontade e não os nossos imperfeitos desejos. Dá-nos, Senhor, o alívio diário, para que possamos alimentar com a certeza do teu amor, tanto o nosso corpo quanto a nossa alma. Perdoa, Senhor, incansavelmente os nossos erros ainda. E não nos deixe cair nas tentações do mundo. Amém. Vamos conversar um pouquinho mais. Quando é que devemos orar? Nós devemos orar, é uma prática muito saudável, a oração de manhã, de noite e sempre. De manhã é o primeiro dever do dia, elevar o pensamento e orar a Deus pedindo proteção, segurança para o dia a dia, lucidez nas ações, nas atitudes que nós devemos tomar, coragem para enfrentar as nossas lutas particulares, diárias,
e principalmente inspiração para usar o BIP, que é benevolência, indulgência e perdão para com todos aqueles que vão fazer parte do nosso dia a dia. À noite, vamos agradecer pelo aprendizado e proteção. Aprendizado porque nós estamos sempre aprendendo. Enquanto estamos vivos, estamos aprendendo. E agradecer a proteção e os benefícios que recebemos, que nem calculamos quantos benefícios nós recebemos no dia, naquele dia. E sempre que nós estivermos diante de um perigo, que nós vamos começar um trabalho, sempre elevar o pensamento, pedindo a Deus a ajuda que nós necessitamos com humildade. Com toda a humildade, e a certeza de que não estamos sós e que Ele nos beneficia sempre. E como orar? Para orar, não tem frase pronta, não tem fórmula. A oração, como disse Jesus, parte do segredo do seu coração. O que é preciso é o sentimento de gratidão. Nós precisamos, na oração, concentrar o nosso pensamento em louvar, agradecer, pedir e oferecer. Louvar é o reconhecimento que sem Deus nada podemos. É com Ele que nós podemos enfrentar tudo e crescermos e progredirmos. Agradecer. Quanto temos que agradecer? Agradecer principalmente a força que Ele nos dá. Agradecer por tudo que recebemos, desde o ar para respirarmos, até enfrentar as nossas dificuldades. Agradecer os contratempos da vida com confiança de que Ele quer e faz o melhor por nós. Pedir exatamente o que necessitamos. Pedir com humildade, mas pedir pelas necessidades reais, não pelas frivolidades. Pedir para termos coragem de mudar aquilo que podemos, fé e resignação para enfrentar aquilo que não podemos mudar. E muita força para lutar contra as nossas próprias inferioridades. E oferecer a atitude de mudança. Oferecer o desejo sincero de ser melhor, de mudar, de alterar as nossas inferioridades em virtudes. É isso que Deus espera de nós, com certeza. Finalizando, orar é elevar o nosso pensamento a Deus sempre. E esse pensamento, ele pode ser muito rápido. Ele tem que ter sentimento puro, sincero, humildade. Eu vou deixar 4 palavras mágicas aqui com vocês para que a gente possa pensar e usar com fé. Entrego, confio, aceito e agradeço.
nas horas difíceis, nas horas de dor, nas horas de aflição, essas palavras valem por uma oração. Muito obrigada. Que Jesus nos abençoe e tenham uma boa noite. Boa noite a todos. A prece dessa noite será oferecida aos desencarnados Acir Moraes Fernandes, Acir Reis, Adilson Bonifácio, Aledir Pereira da Silva, Almerinda Castro, Almir Barreto, Almir Dias de Ornelas, Ana Cristina Andorinho, Antônio Bonifácio, Antônio Fernandes, Antônio Fernandes Nunes, Atiá Marre, Áurea Moraes Chagas, Carlos Henrique Santiago, Daniel Pinto Botelho, Danilo José Lima Brito, Deli Almeida Pires, Demetrios Alves da Almeida, Edson Lima de Paula, Eduardo Gama, Hélio Siqueira, Leda Bahia dos Santos, João Pinto Botelho, Joaquim Mosqueira de Miranda, Joel Pinto Botelho, Josefa Xavier Gonçalves, Jovelina Vitorino Gomes, Jurai Gonçalves Ribeiro, Leia da Silva Reis, Levi Gaspar Gonçalves, Lucas Costa, Lúcio Paiva Souza, Luzia Gomes da Costa, Maria Carolina da Conceição, Maria Celeste Machado Souza, Maria José Bonifácio, Mercedes Barbosa Lima, Moacir de Oliveira Lima, Paulo Siqueira, Roberto Ponce Sardi, Rodrigo Lisboa Nassif, Ruth dos Santos Lima, Samanta Dourado Silveira, Vera Lúcia Almeida da Silva, Valmir Casimiro, Walter Luiz Miranda Peixoto. Para todos os nossos irmãos que estão em nossos corações, para os irmãos que desencarnaram recentemente, para os irmãos que não têm por quem peçam por eles e para todos os que foram incluídos hoje nos comentários desse vídeo. Que assim seja, graças a Deus. Jesus, nosso mestre e nosso amigo, eleva a Deus, Senhor, a nossa humilde prece, pedindo o pão espiritual para todos os desencarnados que aqui foram nomeados, foram lembrados, e para aqueles, Senhor, que nem sequer tem quem peça por eles. Suplicamos o alívio, Senhor, na dor daqueles que ficaram e se despediram dos seus entes queridos. Dá a eles o conforto na saudade que trazem nos seus corações, sabendo
todos aqueles que partiram estão sob as tuas bênçãos, sob a tua proteção, Jesus. Ajuda, protege, orienta e abençoa a todos nós dos dois planos da vida que tanto precisamos do teu amor. Receba, Jesus, os nossos irmãos que foram encaminhados à proteção de tua mãe Maria, nossa mãe muito querida. Que eles recebam as bênçãos dessa mãe que atende sempre aos pedidos dos seus filhos. Que assim seja. Graças a Deus.